Gente, primeira coisa que a gente vai falar é sobre sombra e luz, né? Se a gente quer colorizar alguma coisa, tem que estar sombreado. E tem algumas coisas que a galera não pondera, tá? Por exemplo, quando a gente está falando de cor, né? Deixa eu botar um arquivo novo aqui rapidinho. Quando a gente está falando de cor, cor tem 3 elementos, né? Quando você abre a janelinha aqui, né? Ah, peraí, será que meu botão funciona? Caraca, incrível! Olha só, ela tem 3 elementos aqui, né? Hue, Saturation e Value. Você vê que esses 3 elementos, eles são... às vezes é quebrado em outros elementos, né? Então tem a RGB, o sistema de impressão, que é o CMYK, tá aqui. Mas normalmente a gente usa Hue, Saturation e Value, tá? Hue é cor, saturação e valor, né? Então, você tem quão colorido é a cor, né? Se ela é azul, amarelo, vermelho, verde, que seja. Você tem quão saturada é a cor. Então a gente tem essa coisa do cinza 50% até o pico de saturação, né? O menos saturado possível e o mais saturado possível. E a gente tem o valor, quão claro ou quão escuro as coisas são, né? São 3 elementos. Qual é a vantagem da técnica de colorização? A técnica de colorização, em vez da gente estar lidando com os 3 elementos da cor ao mesmo tempo, a gente está isolando um deles, que é o mais importante, que é o valor, né? A leitura da imagem vem do valor. E a gente está trabalhando só com ele inicialmente, tá? No valor, no claro e escuro, né? A gente faz a leitura da imagem. Se a gente tirar o valor de claro e escuro da imagem, você não consegue ler o que está acontecendo. Então a gente vai pegar... Cadê a nossa vítima favorita? Peraí. Eu sei que ele tá aqui em algum lugar. Pois é, cadê Ione? Eu sei que você tá aqui em algum lugar. Peraí. Não foge de mim. Aham, está aqui. Nós. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar e a gente vai isolar esses elementos, tá? Aqui, nessa imagem, a gente tá com as 3 coisas acontecendo. A gente tem claro e escuro. A gente tem variação de cor. A gente tem variação de saturação, né? Se eu colocar isso aqui em preto e branco, se eu vier aqui e fizer assim, ó, a gente tirou cor e saturação. Você ainda consegue entender perfeitamente o que está acontecendo nessa imagem. Ninguém tem dúvida, né? Tá? Você consegue entender que é a mesma imagem, que está tudo funcionando, está tudo direitinho. Se eu tirar a informação de valor, mas eu manter a informação de saturação e cor, a leitura não acontece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter isso aqui, ó. Vou pegar a camada modo cinza, vou colocar ele normal. Vou pegar o Ione e vou duplicar. E vou colocar a camada do Ione em modo cor. E aí, cara, a gente tem cor, a gente tem saturação, mas a gente não tem valor. A leitura foi pro brejo, tá? Então, por isso que a gente fala que a parte mais importante da imagem são os valores. Cor e saturação são muito importantes também, tá? Mas o principal são os valores. Sem a distinção de valores, a sua imagem não lê. Então a gente imagina que isso aqui é tipo uma hierarquia. A base da sua construção, a base da sua pirâmide são os valores. É com claro e com escuro as coisas são. E em cima disso, a gente vai fazendo ajustes finos de leitura usando os outros elementos da cor, certo? Mas o valor claro e escuro é o mais importante. Então, quando a gente está trabalhando com a técnica de colorização, o que a gente fez é que a gente vai se preocupar com os valores primeiro e depois a gente vai se preocupar com a parte do cor e saturação, certo? Então, o que a gente faz nessa etapa é sombra e luz, sem se preocupar com cor local, sem se preocupar com a temperatura, né? Tem pegadinhas aí no meio do caminho. Por quê? Calma que eu já chego lá. Eu quero primeiro falar de cor, de sombra e luz. E aí, para falar sobre isso, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o Marco Álvares, nosso amigo do canal, ele lançou um vídeo, tá? Falando sobre as fotos que foram publicadas da Lua, né? Essas fotos novas do pessoal dessa missão lunar nova. Que loucura, que massa que a gente fez um negócio desse, cara. Eu tava perdendo fé na humanidade. Mas, né? E aí, ele estava mostrando o quanto que essas fotos ensinam pra gente de textura. Esse vídeo é muito bom. Eu super recomendo que vocês deem uma olhada nele, tá? Mas, existe uma pegadinha quando a gente está lidando com sombra e luz, tá?
Você aí que começou a estudar sombra e luz, qual é a pegadinha, tá? O que confunde? Quando você começa a estudar sombra e luz, a gente pega e a gente encara isso aqui como tipo, a gente tem um degradê do claro para o escuro. Então, se eu fizer uma transição suave, né, isso aqui vai ficar sombreado corretamente. Mas a treta é que a luz não funciona assim. E assim, se a gente encara, né, que não existe um ponto em que a luz vira sombra, isso aqui é muito mais difícil da gente entender como é que está acontecendo. Outro erro bem comum é o seguinte, tá? Quando você vai sombrear essa parte do rosto aqui, né? Essa parte mais escura, você acha que isso aqui é sombra. E agora eu vou argumentar com você que não, isso aqui tá na luz. E aí que começa o problema. Se isso aqui tá na luz, né? Onde é que começa a sombra? O que tá acontecendo? Agora a gente volta ali nessa foto fantástica que o Marco fez, tá? Quando a gente tem aqueles esqueminhas de sombra e luz, né? A gente tem aquele diagraminha que eu vivo desenhando, ó. Né? A gente tem aqui, aí a gente tem o brilho aqui, ó. Então a gente tem a luz, né? A gente tem a sombra projetada, e aqui no cantinho, né, aqui embaixo, a gente tem a sombra de contato, também chamado de ambient occlusion. Dependendo da área que você estudou primeiro, você vai ter nomes diferentes para essas sombras, tá? Mas é basicamente isso. A gente tem luz, a gente tem sombra projetada, né? E a gente tem sombra de contato. Guardem essa anatomia aqui, porque é o seguinte, tá? Quando a luz bate na esfera, ela vai fazer essa sensação de degradê, né? Por que isso aqui acontece? Porque a luz reflete nos objetos. Então ela bate aqui, e quando ela bate aqui direto, ela reflete no ângulo quase sem perder energia, né? Ela bate e volta no mesmo ângulo, então ela volta com maior intensidade. Mas à medida que a gente vai descendo na esfera, a luz vai refletindo em ângulos cada vez mais abertos. Ó. Até que a gente chega um momento que a luz passa direto. Nesse momento que a luz passa direto, a gente forma a sombra. Então, qual é a pegadinha? Esse degradê que tem, né? Nesse finalzinho da luz, entre a luz virar sombra, isso aqui é chamado de zona de penumbra. A zona de penumbra, também conhecido como a parte escura da luz. Mas quando a luz passa direto, vira sombra. E é por isso que eu achei esse exemplo do Marco tão legal. Porque olha só, quando a luz passa direto, né, vira um bloco escuro. Então todo esse degradê aqui, dá para pegar um pouquinho mais aqui em cima. Isso, ó. Todo esse degradê que você tá vendo aqui, né? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é luz. Isso aqui é a sombra. Certo? Como que o Marco fez? Para explicar isso aqui, para explicar a textura, ele criou essa situação em que o objeto está muito pouco influenciado por luz refletida. Se a gente for bem cri-cri, você vê que a luz bateu aqui no apoio que a maçã tá e ela refletiu um pouquinho aqui. Conseguem ver como é que tá levemente mais claro? Mas essa luz refletida, né? Ela só acontece dentro da silhueta da sombra, né? Então, se a sombra só acontece depois que o objeto para de receber influência da luz, quando a gente volta para cá, olha como é que fica mais claro da gente entender que, ó, tá vendo essa bordinha aqui, ó? Olha isso aqui, ó. É aqui que a sombra começa. Tudo isso aqui é zona de penumbra. Então, a silhueta da sombra tá aqui, ó. Aqui, né? Pera aí. Aqui, ó. Aí pega aqui embaixo. E aí a gente tem aqui também, né? Tudo isso aqui é sombra, ó. Peraí, aqui também é sombra. Olha aqui no olho. Tá vendo como é que isso aqui é sombra? O resto é zona de penumbra. Conseguem ver a diferença agora? Faz sentido isso aqui agora?
Então, quando você pega isso aqui, né? Isso aqui realmente está na parte da luz. Ele faz parte da parte escura da luz. Ele não virou essa paleta. Quando você começa a entender como separar isso aqui, você começa a reparar, por exemplo, olha isso aqui, ó. Se eu pegar esse tom escuro aqui, né, e eu separar ele ali, ó, tirar ele de contexto, olha como é que essa paleta, né, ela é toda mais clara do que a paleta que tá na sombra. Olha aqui, ó. Olha como é que ela é toda sensivelmente mais clara. Tá vendo? Ó. São duas paletas diferentes. Isso é a paleta da luz e isso é a paleta da sombra. Certo? Então, quando a gente está fazendo só os valores, a gente quer separar luz e sombra. Dentro da sombra vai ter luzes refletidas. Então, não precisa ficar igual a foto do Marco, que fica aquele preto fechadão, tá? Dá para botar a luz refletida, então dá para a sombra ser um pouco mais clara, mas ela é toda mais escura do que está na luz. Certo? Então, vai entrar o outro complicante, tá? Desse lance de luz e sombra, que é cor local. O que é cor local? Cor local é a cor do objeto em si. Então, essa estátua, ela é uma estátua de mármore, ela é uma estátua clara, né? Ela tem uns tonzinhos amareladinhos, tem uns cantinhos um pouquinho mais quentes, né? Mas, no geral, ela é bem tendenciosa para o cinza claro branco ali, né? Só que, olha, ó, compara com o meu rosto que tá aqui do lado. Eu tenho a pele clara, mas o meu cabelo é escuro, o meu headset é mais escuro do que o cabelo, minha camiseta é preta. Então, como que você faz para separar essas paletas, né? Se eu vou desde o muito claro da pele até o muito escuro da camiseta? E aí vem essas coisas que é difícil das pessoas acreditarem em você quando você começa a ensinar essas coisas. Mas é nesse momento que eu peço para vocês, segura a minha mão, confia no que eu vou falar. Essa parte, tá vendo essa parte do cabelo aqui que tá na luz? Tá vendo o reflexo aqui, ó? Você tá vendo como é que isso aqui é sensivelmente mais claro do que a sombra da camiseta que tá aqui, ó? Pera aqui, ó. Tá vendo a sombra da camiseta que tá aqui, ó? Então, você não vai usar preto para pintar a camiseta preta quando ela estiver na luz. Você vai usar um cinza mais escuro, mas esse cinza vai estar mais claro do que o cinza que vai estar na sombra. E aí entra a outro fator complicante, né? Esse pensamento é um pouquinho mais avançado, então não se preocupa com ele nesse momento se você está começando a estudar sombra e luz. Mas para você que já está na labuta há mais tempo, quando a gente está fazendo controle de contraste, né? A gente vai escolher na imagem que a gente está fazendo o nosso ponto mais claro e o nosso ponto mais escuro. Esses contrastes, né? Essa escolha que a gente faz ajuda a controlar o ponto focal da imagem. Então, nada pode ser mais escuro do que está aqui. E esse preto, né, esse tom mais escuro, idealmente não pode aparecer em outra parte da imagem. Então, quando você vier fazer, por exemplo, a sombra aqui, você vai fazer essa sombra mais clara do que a outra, porque a gente escolheu a outra como ponto focal. Então tem aquele ditadinho de que preto e branco é sal e pimenta, você não pode colocar muito, porque senão é a única coisa que você sente gosto. Então você vai ter um ponto super claro, um ponto super escuro, todo o resto tem que ser mais escuro do que aquele ponto ou mais claro do que aquele outro ponto, certo? Então, brincando com isso, entendendo isso, vamos voltar aqui na nossa satir e vamos sombrear ela, tá? Você tem que ponderar algumas coisas. Eu tô mostrando aqui o tom de pele e a camiseta, né? Mas aí você vai ter, quando você tá trabalhando com a técnica de colorização, tem algumas dificuldades, tá? A gente tá com a paletinha vermelha aqui, né? No triângulo. Caraca, zoom! Olha que incrível. A gente tá com a paletinha vermelha aqui no triângulo. Qual é a cretinice de você trabalhar com o vermelho? Se você pega esse vermelho e você clareia, ele para de ler como vermelho. Ele vai ler como salmão, ele lê como rosa, né? E se você escurecer ele muito, ele lê como vinho e até como marrom, dependendo do contexto. O vermelho mesmo, ele acontece no meio tom. A gente pode até ter o vermelho menos saturado, mas ele vai ler como vermelho aqui nessa faixa do centro, né? Então, se você fizer ele muito claro
ou fizer ele muito escuro, ele não lê como vermelho. E você, artista que sabe disso, vai tentar compensar isso, por exemplo, na hora que você for colocar o vermelho na luz, você sabe que você não pode clarear muito. Você pode até entrar com brilho, né, mais rosa, mas a cor do objeto, se você quer que leia como esse vermelho, ela vai ter que estar na faixa do meio tom. Ela vai ter que estar por ali. E o seu meio tom vai acontecer na luz ou vai acontecer na sombra, né? Ó, então quando você for fazer um personagem que tem cores específicas, ele tem vermelho na cor, ele tem amarelo. Amarelo é outra cor que precisa de um tonal bem específico para acontecer. Você tem que tomar cuidado para essa blocagem estar facilitando você chegar naquela cor, tá? Não precisa ficar perfeito, eu vou dar técnicas para lidar com isso, mas a gente mira por ali, tá? Azul e verde são cores que pegam uma gama muito maior de valores. A gente lê azul e verde muito claro, muito escuro, é tudo verde, tudo azul. Então essas são cores que você precisa se preocupar menos. Mas essas cores específicas, na técnica de colorização, se prepara que elas vão te dar trabalho, tá? Eu vou falar técnicas pra gente lidar com isso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos sombrear esse trem? Galera, deixa eu dar um save pra gente não perder isso aqui. Vamos começar a parte de colorização, então? Então, a gente tem a nossa base de sombra e luz. Quando eu trabalho, quando eu tô nesse ponto, você vê que o desenho, pelo menos quando eu uso essa técnica, você vê que o desenho não tá muito finalizado. Eu não me preocupo muito em colocar detalhes nessa etapa, porque o que eu vou fazer? Isso aqui pra mim é meio tipo o meio do caminho. Eu resolvi o problema de sombra e luz, eu sei como essa imagem vai ler, mas eu não poli a imagem ainda, né? Então, eu quero começar a colocar cor na imagem. Tem alguns jeitos de fazer isso, tá? E eu vou apresentar para vocês 3 opções, porque eu quero que vocês experimentem com as 3, tá? Não é um método certinho, faz desse jeito, passo 1, 2, 3 e vai te dar o resultado. Eu quero que vocês vejam as opções, e que vocês usem elas do jeito que faz sentido. Às vezes até você vai colorizar áreas diferentes da pintura, de formas diferentes, tá? O jeito mais óbvio, em cima disso aqui tudo, deixa eu mostrar aqui, a gente vai vir aqui, camadinha nova, a gente vai colocar esse modo aqui, ó, em modo color, tá vendo? E aí, cara, o que acontece? Como que o modo color funciona? O modo color, ele vai aplicar a cor e a saturação na imagem embaixo. Ele mexe com essas duas coisas, tá? Então, se você colocar uma cor, se eu colocar um vermelho saturadão, a imagem vai ficar vermelha, saca? Mas se eu colocar um vermelho sim, mais sutil, ele fica mais saturado, ele fica mais sob controle. Como que eu penso nisso, tá? De novo, não é uma regra, tem gente que faz isso aqui diferente, mas para mim funciona desse jeito. Eu vou pegar e eu vou começar construindo do pouco saturado e chegando no muito saturado. Então eu começo do cinza e vou puxando até a gente ficar na cor limpa, que é a cor saturadona, né? Você pode começar exatamente do jeito que eu fiz aqui. Preenche de uma cor só, tira o cinza da tela, né? E agora a gente pega um pincel, eu vou pegar um pincel um pouquinho, o mesmo pincel que eu estava usando, o Square Blocking, né? E agora eu vou começar a fazer variaçõezinhas de cor. A gente está com esse vermelhinho, eu vou pegar um tom um pouquinho mais amarelo e vou começar a puxar, por exemplo, ó, variação de cor lá no fundo, né? Ó. Então eu começo a construir esses tons. Lembrando, eu vou começar com o mais acinzentado e eu vou construir esses tons aos poucos. A camada de modo color não vai mexer nos valores. Então tem cores que ela não vai alcançar. Se a sua base não tiver o valor correto para você fazer vermelho, por exemplo, não vai ficar vermelho. A gente já resolve esse problema. Repara, como quem dá a leitura são os valores, tá? Eu não estou muito preocupada em preencher a silhueta perfeitamente, em deixar tudo 100% bem blocadinho. Eu gosto do efeito da pintura que acontece quando a gente tem essas pequenas variações de cor, né? Olha só. Então eu vou construindo essa sensação de cor usando a transparência da caneta, né? E essa variação de cor que a gente consegue mais naturalmente com a camada modo color. Aí, olha só, camadas de color
tá? Podem ser livremente estacadas. Então, o que é que a gente vai fazer? Olha o macete, para vocês testarem essas coisas mais rápido. Vou fazer o meu chifre mais lilazinho. Ó, eu vou começar com ele mais roxinho aqui em cima. E aí a gente coloca ele mais vermelhinho, mais rosinha, né? Ó, na parte de baixo. Para a gente testar isso aqui do jeito simples, a gente tá com isso aqui, tá blocado, ele tá com a transparência agradável. Vem aqui, ó, protege a transparência, é o tal do Alpha Lock lá no Photoshop, tá? E eu posso vir aqui, por exemplo, agora e trocar, tipo, tá, então eu quero aqui, eu vou botar, vamos testar o laranja, ó. Cara, laranja não fica ruim, né? Olha. Mas não é o que eu quero pra cá. Eu acho que verde não vai ser também. Vamos testar azul. É que se eu fizer de roxo é muito clichê, tipo, kaká, a Sula fez de roxo de novo, saca? Lidem, é isso, vai ser roxo. Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu vou fazer de novo aquela transiçãozinha que a gente tinha feito, né? Que... Vamos fazer um pouquinho mais arco-íro. Vamos fazer passando por um magenta aqui no meio. E a gente vai terminar mais azul lá na ponta. Ó. É tudo isso com a transparênciazinha protegida, tá? Quando terminar, vocês não fizerem questão de manter essa máscara para os chifres, né? Achata, ele não vai dar problema nenhum, o modo de color dá para misturar sem problema nenhum. E a gente tem essa basezinha, né? Então, olha só, isso aqui é meu primeiro passe de colorização, tá? O que eu vou fazer agora? Isso aqui é modo color, como eu disse, o que você consegue com o modo color é um pouquinho limitado. Então, para a gente começar a fazer essa cor ficar mais presente e a gente começar a intensificar os efeitos de iluminação, eu vou começar a entrar com outros modos de camada. Então, modos de camada que eu uso bastante. Overlay, Hardlight, tá? Eu vou começar com um overlayzinho aqui. E o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai começar a brincar com a ideia da temperatura. Então eu vou pegar um tom mais frio, pouquinho mais escuro. Lembra que o overlay e o hard light escurece e clareia, tá? Então agora a gente vai começar a mexer nos valores. Não estoura, porque senão você tá estragando a base que você fez lá em cima. Mas eu vou pegar essa... Ih! Obrigado! Oi! Eu vou pegar essa base que a gente fez, né? E vou intensificar as sombras. Ó que massa. Você está vendo como é que isso aqui é uma base excelente agora para eu só sentar e renderizar? Agora eu posso vir aqui e colocar quantas camadas de modo normal eu quiser e começar a pintar normalmente. Então, a gente pode vir aqui, né? Eu vou fazer os olhos para vocês entenderem como é que seria esse processo. Ó, camadinha, modo normal. Agora, tá? É só pegar e usar as cores que você tem para a gente começar a detalhar o que está acontecendo aqui. Outros jeitos da gente começar essa parte da colorização. Olha só, Gradient Map, tá? A técnica de Gradient Map, ela é um pouco mais descoberta de cor do que necessariamente você ter super controle do processo. Você vai pegar esse primeiro nível de Gradient Map aqui, você pode colocar ele em Overlay ou você pode colocar ele em Color, tá? Eu prefiro começar com Color. E agora você vai colorizar essa imagem, tipo, lembra como é que o Gradient Map funciona? A parte da esquerda são os tons da sombra, a parte da direita são os tons da luz. Então a gente vai vir aqui, ó, eu quero começar com azul, né? E a gente sobe e passa mais pro ciano aqui, né? E aí a gente volta e faz a curva, a gente vai passar pro roxinho. E aí a gente vem aqui e passa mais pro... Deixa eu passar pro vermelho de cara. Aqui, ó. E a gente pode terminar no laranjinha. Peraí que eu perdi meu vermelho, peraí aqui. Né? E a gente pode terminar aqui no laranjinha. Ó. As técnicas do pessoal que trabalha com Gradient Map envolve muito em fazer ajustes pequenos e às vezes fazer Gradient Map para cada uma das áreas. Então você vem aqui e faz uma máscara para o cabelo, né? E faz um Gradient Map que vai funcionar para o cabelo. Então você passa um tempo acertando essas cores para essa base inicial sua fazer grande parte daquilo que a gente fez com a camada de modo color, tá?
Não é difícil, você pode fazer com seleção, você pode vir aqui e trabalhar, né, com a máscara aqui. A gente vem, inverte essa máscara. Cadê? Peraí, deixa eu só preencher aqui, mais fácil. Isso. Pega o branco e a gente, tipo, essa máscara era só pro cabelo. Então a gente vem aqui e aplica aquele gradiente map, ó, só no cabelo. Ó. E aí você faz um pra roupa, você faz um pra pele, e no final você tem uma base de cor que você tem um controle muito bom de como tá começando, tá? Essa técnica aqui, no entanto, eu acho ela interessante, porque é o seguinte, ó, você não precisa trabalhar só com gradiente map. Lembra do Mobacker? Eu gosto muito da técnica dele. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer essa primeira camada, né, de modo color, e aí ele vai trabalhar com o gradiente map cinza. Esse aqui, ó, a gente vem aqui, preenche o gradiente map de cinza nos dois extremos, né, e agora a gente coloca essa camada em overlay ou em soft light. E agora eu posso colocar cores específicas baseado no tonal da imagem. Então se a gente vier aqui, ó, no mais ou menos meio do caminho para a parte mais clara e colocar amarelo, e eu vier aqui e apertar esse amarelo, olha que ele vai aparecer só em locais específicos da imagem. Deixa eu colocar mais saturado. Aqui, ó. Tá vendo? Dá para fazer uns efeitos de cor muito bons com isso aqui. De novo, você pode fazer isso aqui, máscara, saca? Aplica só em lugares específicos. E você consegue controlar muito bem o que está acontecendo no seu efeito de cor no geral, tá? A outra técnica de fazer essa colorização, tá? Ela é a mais técnica de todas, mas ela também é muito massa. Olha isso aqui, ó. A gente vai fazer uma camada de curvas, tá? Qualquer dia eu falo mais sobre como que o curvas funciona, mas você vai colocar a camada de curvas no modo color. Lembra, quando tá no modo color, não mexe em quão claro ou quão escuro as coisas são. Só vai mexer na cor e na saturação. Então, aqui, ó, se eu botar o color em modo normal, né, se eu botar aqui em modo normal e eu fizer aqui, ó, ele clareia a imagem, né? Peraí. Ele clareia a imagem, ele escurece a imagem, clareia a imagem, escurece a imagem, né? Se eu fizer isso aqui e colocar ele em modo color, ó, ele para de mexer no claro e no escuro. Mas o lance do color é que ele tem esse macetinho aqui, ó. Você vai vir aqui nesse menu, nos outros programas é exatamente igual, tá? E aí você vai, por exemplo, no canal azul, tá? Agora que a gente está no canal azul, como é que isso aqui vai funcionar? Se eu colocar mais azul, a imagem fica mais azulada. Se eu tirar azul, a imagem fica mais amarelada. E essa regra vai aplicar para os outros canais também. Então, se eu vier no canal vermelho, colocar mais vermelho, a imagem fica mais avermelhada. Se eu tirar vermelho, ela fica mais esse azul ciano puxando para o verde, né? E a mesma coisa aqui pro verde, né? Ó, mais verde, menos verde, a gente vai pro magenta, né? Como que isso aqui é útil para a gente colorizar, tá? Isso aqui é uma curva. Não precisa fazer esse ajuste único que a gente só aumenta e diminui. Então eu posso vir aqui no azul, olha só, e eu vou colocar mais azul na sombra, mas eu vou colocar menos azul na luz. E agora você começa a colorizar. E, cara, dá pra gente pirar com isso aqui, porque dá pra gente, tipo, ó, o mínimo aqui, ó, o preto, né? A gente vai colocar esse preto em azul, tá vendo? Ele colorizou o preto inteiro, todo o tom escuro ali. E a gente vem aqui e coloca, ó, bastante amarelo. E agora eu vou vir aqui no verde e vou colocar mais verde, na luz, e aqui, ó. Aqui, ó, olha as viagens, tá? E, cara, outra coisa que dá pra fazer, que é um efeito muito legal, e ele deixa a pintura com um pouquinho mais cara de analógico, ele deixa um pouquinho menos controlado o efeito, em vez da gente fazer essa coisa de aumentar na sombra, né, diminuindo a luz, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui e eu vou fazer uma escadinha. Então, ó, eu vou aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Olha o efeito, fica meio holográfico, tá vendo? Olha que massa. Então você pode fazer essa escadinha bem marcada, você pode fazer essa escadinha menos marcada, mas ela dá uma base muito legal para você começar na sua imagem, certo? E claro, se você quiser fazer sem transformar essa camada de color, essa camada de curvas em modo color, você pode fazer em normal e mexer no contraste da imagem também. Mas a partir daqui, mesmo esquema.
vem aqui em cima, você pode colocar uma camada de modo cor, você pode colocar um overlay e a gente começar, ó, vamos puxar o tom de pele aqui, vamos puxar mais uma sombrinha aqui, ó. E a gente começa a ter umas cores muito fora da casinha. Olha que show. Tá? Então, falei que era rapidinho, é só esses 3 métodos de começar a colorização. Em todos eles, você vai botar camadas por cima e pintar. Você ainda vai amarrar e fazer ajustes finos nisso aqui em modo normal, tá? Você ainda vai pintar por cima. Dá para deixar essa primeira camada mais finalizada do que eu fiz, mas eu realmente recomendo, tá? De novo, não é uma regra. Tem gente que vai fazer funcionar. Mas eu realmente recomendo você deixar a parte dos ajustes finos para uma camada em modo normal, em cima dessa bagunça toda. Porque ter controle fino com esses métodos é um pouquinho mais difícil, certo? Tá, a gente começou com esse preto e branco. Deixa eu botar ele direitinho na tela aqui, peraí. A gente começou com esse aqui, preto e branco, né? E ó, bonitinho. Aí a gente fez a primeira colorização, que foi o teste com a camada modo color. E aí a gente teve as outras que a gente não finalizou, tá? Mas foi como a gente começou a brincar. Que foi o Gradient Map, né? E a gente botou o segundo Gradient Map e botou as curvas, e aí a gente começou a pirar. E aí o modo de fazer curvas com overlay, né? Pra gente ter outra base de início de trabalho. Certo? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.